He's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. And I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Os xalamaleques de Trump em relação a Xi e a festa com que Xi mandou receber Trump são a confirmação de que os líderes das duas maiores potências económicas e militares do mundo não querem que esta cimeira possa ser prejudicada por questões laterais, por leituras incorretas sobre o poder que cada um deles reconhece existir no outro. São rivais num momento político para o mundo em que, apesar de tudo, tanta gentileza não é suficiente para esconder que o ano que passou foi de confronto claro entre Pequim e Washington. Trump chega à capital da China atolado numa guerra de que não sabe como sair, e essa guerra é com o principal aliado dos chineses no Médio Oriente. Pior, a guerra levou ao encerramento do Estreito de Hormuz e provocou uma crise energética em que a China é o país mais afetado. Mas também é uma guerra em que os Estados Unidos estão a gastar armamento que faz falta aos aliados da América no Índio-Pacífico, sobretudo a Taiwan. Esses aliados temem que Trump os sacrifique se isso for do interesse de Washington. Quando os dois homens mais poderosos do mundo se juntam para tomar decisões, o resto do mundo sustém a respiração e espera que as coisas acabem por correr bem. Neste episódio, conversamos com Raquel Vaz Pinto, comentadora da SIC e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Raquel Vaz Pinto, falando a linguagem de Trump nesta cimeira, quem tem as melhores cartas? Bom dia, Paulo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Claramente, quem tem melhores cartas ou um jogo melhor é Xi Jinping. O que é que joga a favor dele? Joga mesmo a favor dele, e não é apenas pelo facto de ser ele o anfitrião desta cimeira. É um conjunto, em primeiro lugar, eu destacaria aqui duas situações ou dois temas que ajudaram a reforçar essa posição da China face a um equilíbrio de forças com a administração de Donald Trump. O primeiro foi aquilo a que todos nós temos acompanhado desde que Trump tomou posse, ou seja, esta questão das taxas aduaneiras e este zigue-zague de taxas aduaneiras. Ora, nessa matéria, a China foi muito coerente, ou seja, foi no sentido de não só ir ao encontro daquilo que Trump estava a tentar escalar, como, em alguns casos mesmo, subir a parada. E esse aspecto é importante, porque a China introduziu nesta conversa, portanto, nesta questão comercial, que é uma questão obviamente muito, muito importante, introduziu a questão das terras raras e das matérias-primas críticas, ou seja, de forma, eu não diria suave, mas foi no fundo não proibindo, mas restringindo a exportação, que na prática vai dar ao mesmo. Essa é uma situação para a qual os Estados Unidos, para a qual os países a nível geral não têm uma resposta para já rápida, já. Podes pôr um conjunto de estratégias de diversificação, podes apostar em indústrias e minas dentro de casa, mas isto leva o seu tempo. Leva tempo. Mas deixa-me perguntar-te se isso significa que Trump, quase como aconteceu com o Irão e com o Estreito de Hormuz, ao aplicar tarifas de 3 dígitos à China, lembrou à China que a China tinha uma arma muito importante para usar, que era as terras raras. Olha, a
A China não se esqueceu que tinha aliás, em 2010, o Japão, uma disputa territorial, enfim, a China e os países vizinhos têm aqui disputas territoriais. Houve ali um diferente e a China não foi de modas. A China cortou a exportação de terras raras para o Japão, tendo o Japão ainda hoje uma indústria eletrónica fortíssima. Portanto, logo aí foi uma questão. Mas era um assunto que estava mais ou menos dormente e, de facto, a China o que usou aqui, para usar a linguagem do Trump, o trunfo, que é justamente esta questão das terras raras. A segunda questão pela qual Trump vai muito mais enfraquecido para esta cimeira é aquilo que tu já falaste. Ou seja, a China não começou uma guerra mal pensada, mal operacionalizada e com consequências mundiais, ou seja, a questão do Irão e obviamente do Estreito de Hormuz, que preocupa a todos a nível internacional. Portanto, quer uma quer outra, e até também porque a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão fizeram com que esta cimeira já tivesse sido adiada, portanto ela era para ter tido lugar no final de março. Isto já nos diz tudo, muito honestamente, em termos de, à partida, qual é a força de cada um. E isso também é interessante, porque repara, Paulo, na qualidade, na força da delegação empresarial que Trump leva. É uma forma de tentar, de certa forma, reforçar essa sua posição. E mostrar poder também por este lado. Aliás, Jensen Huang, o diretor executivo da gigante de semicondutores NVIDIA, muito importante também para a China. À última da hora, Trump convidou também, se calhar, pergunto-te, para mostrar a Xi Jinping que tem poder do lado dele. Tem e não tem, ou seja, é evidente que o estar lá, o homem forte da NVIDIA, é crucial. É uma empresa muito importante a nível mundial, é uma empresa muito importante para a China, que precisa ainda aqui de algum tempo para conseguir acompanhar, do ponto de vista tecnológico, esta questão dos semicondutores. Mas, por outro lado, se nós pensarmos bem, ao contrário das empresas chinesas que estão, obviamente, em articulação, eu diria quase perfeita, com o partido, estas empresas vão para a China para, entre aspas, fazer pela vida. Ou seja, elas não vão para os acionistas. Claro, elas não vão defender. Elas podem pensar, mas o seu objetivo último é a responsabilidade perante os seus acionistas e, portanto, estas empresas, até algumas delas, têm interesses contrários, de competição natural, normal. Portanto, é sem dúvida, e nesse campo, aquela delegação, bem, eu não fiz as contas como é evidente, mas o valor em termos de mercado daquela delegação... Serão milhões de milhões. É daqueles números que nós começamos a ver tantos zeros que nos perdemos alguns no meio daquilo, não é? Portanto, e não é na ótica da China. Pergunto se é uma cimeira ainda assim de pouca ambição, tendo em conta que nós estamos a falar de um ano que foi de grande tensão entre estas duas maiores potências, são as maiores potências económicas, militares, portanto são os dois homens mais poderosos do mundo. Aqui trata-se de gerir riscos ou achas que há ambição de parte a parte sair com alguma coisa substantiva daqui? Olha, eu diria que o mais importante é esta cimeira de facto ter lugar, por tudo o que aconteceu no ano passado. Já houve um encontro entre os dois a 30 de outubro do ano passado, à margem da cimeira da APEC na Coreia do Sul. Chegou-se àquelas tréguas, os chineses disseram que iam comprar soja aos agricultores dos Estados Unidos, que estavam muito aflitos e que enfim, as taxas aduaneiras acabaram por ser aqui determinantes para quebrar essa relação, e estamos a falar de agricultores em estados que são importantes para Donald Trump e para o Partido Republicano. A China disse que sim, mas depois na prática acabou por não fazer grandes avanços nessa matéria. Eu penso que temos que ter expectativas moderadas em relação a este encontro. Sobretudo, para mim o ponto forte é que este encontro tenha lugar e que que se entenda este momento como
o início de uma conversa, ou se quiseres, o regresso à conversa, uma conversa que em 2026 pode ter 4 momentos, ou seja, depois temos a cimeira do G20 em meados de dezembro em Miami, temos a cimeira da APEC em Shenzhen, na China, em meados de novembro e talvez, pelo menos isso foi anunciado, não está ainda confirmado em termos de datas, a reciprocidade, ou seja, Xi Jinping fazer uma visita aos Estados Unidos. Portanto, o ponto desta cimeira, na minha ótica, é que ela tenha lugar e que haja aqui que não feche portas. Não feche portas e, por outro lado, que seja possível estabelecer mínimos olímpicos. Repara, não vai sair daqui uma grande transformação, mínimos olímpicos de funcionamento de canais de comunicação entre estes 2 países. Para fecharmos a nossa conversa, deixa-me perguntar, há um evidente, do que fui lendo, um evidente nas opiniões públicas e nas diplomacias dos aliados da América no Indo-Pacífico, um receio de que Trump acabe por os usar como uma espécie de moeda de troca para satisfazer os interesses dos Estados Unidos. Aquilo que vimos acontecer com Putin e a Europa, por exemplo. Há razões para recear que isso lhes aconteça? Olha, é muito triste eu dizer que sim, porque estamos de facto a falar de uma administração e de um presidente cuja palavra forte é aquela que nós todos os dias usamos, que é transação. É um presidente é um presidente para o qual o negócio é extremamente importante. E nesse sentido, esta cimeira vai ser vista pelos aliados dos Estados Unidos, enfim, com aspas, porque também podemos questionar nós certamente europeus questionamos hoje em dia, mas repara, para os países da região, seja o Japão, seja a Coreia do Sul, seja a Austrália, por exemplo, Taiwan, obviamente, e seja Taiwan, há aqui muito em jogo. Para mim é interessante que nas últimas semanas, já há algum tempo, há uma disputa de palavras fortíssima entre a primeira-ministra do Japão e o governo do Japão sobre umas declarações que ela proferiu relativamente a Taiwan. Enfim, se acontecesse alguma coisa a Taiwan, se isso era um cenário crítico. E a China e os Estados Unidos têm estado totalmente ausentes desta conversa. Portanto, há o receio destes países, porque também já estão um pouco escaldados em algumas matérias importantes. Olha, se pensarmos na Coreia do Sul, que tem do outro lado da fronteira uma com potência aspas, nuclear, uma Coreia do Norte nuclear, que acabou de retirar o objetivo da reunificação da sua Constituição, o que significa que reconhece aquela divisão. Que é um país claramente muito bélico, muito forte nesse sentido, e se nós pensarmos que sistemas militares importantes que estavam na Coreia do Sul foram desviados para o Golfo Pérsico, para a guerra que os Estados Unidos estão a fazer e continuam a fazer ao Irão, ou seja, há aqui um conjunto de equilíbrios. Para estes países todos, a China não é um país distante. A China é ou um vizinho ou um país muito próximo e, portanto, eu penso que essa é a maior preocupação, é que haja aqui uma saída fora daquilo que é combinado, que com Donald Trump acontece de forma frequente, e eu penso que Taipei tem de facto razões para estar preocupada com esta cimeira. Hoje proponho-lhe que ouça o podcast Bloco Central, uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A cimeira em Pequim é o tema principal, mas para lá do resultado que dela se espera, os comentadores também olham para o que nos distingue entre ocidentais e orientais na forma de ver a vida e na organização política para que as diferentes comunidades possam viver em conjunto. Também se fala da derrota do Partido Trabalhista no Reino Unido e do fim da linha que chegou para Keir Starmer. No fim, Cisa Vieira e Marcos Lopes fazem propostas culturais que aguçam os sentidos, o que ouvir, o que ler, o que ver. A sonoplastia deste episódio
apoio de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então, Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. a sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.